सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोह तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनु तं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोतु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वबाहुभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Srutasya pungsam suchira samasya nanjo sasurir virtartho tattvad gunanu savanam mukundo padar vinda hideshi jesham. Srutasya pungsam suchira samasya nanjo sasurir virtartho tattvad gunanu savanam mukundo padar vinda hideshi jesham. Gaudiya Gostipati, Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse que quando eu fui ver os pés de lótus do meu Paramahamsa Gurudeva, Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj, que eu aceitei como guru pelo conselho de Srila Bhaktivinoda Thakur, ele me mostrou que eu não tinha importância e valor algum. Eu me senti tão pequeno diante daquele gigantesco devoto, tão baixo, tão barato diante daquele grande Paramahamsa que eu pensei. Foi minha concepção de que eu seja um grande pandita. Eu nasci numa família elevada, tenho uma bela aparência, tudo é positivo, tudo é muito bom. Eu sou um sábio, eu sei muitas coisas, eu li muitas coisas, mas esse Paramahamsa Baba, ele quis me mostrar que eu não tinha valor nenhum. Você não tem valor nenhum, você é inútil. Ele chutou meu falso ego, disse Bhaktisiddhanta sobre Gorakshara Das Babaji Maharaj, para quebrar os 4 pilares sobre os quais o meu falso ego ficava de pé. Janma, um nascimento numa família sofisticada. Ashwarya, opulências. Shruta, vidya, conhecimento como pandita. E depois até uma bela aparência. Então, essa era a minha concepção, mas Babaji Maharaj provou. Ele deu um chute que quebrou a estrutura do meu falso ego. Ele me provou que eu não sou nada. No caminho da Prakrita Jaga, você não tem valor. Dessa maneira, eu recebi um choque e tremi. Eu quis entender que tesouro esse Mahapurusha, esse grande devoto tem, que ele é capaz de me ignorar, que ele ignora tudo que eu sou, que eu tenho. Ele deve ter alguma grande propriedade que tem um valor absoluto, que não pode ser medida num estado comparativo, não pode ser comparada com nada que tenha valor aqui no mundo material. Então, a partir daí, eu fiquei ansioso e pensei, como satisfazer esse Mahapurusha? Como conseguir o abrigo desse grande santo? Pois essa foi a instrução de Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur. Ele disse, você tem que tomar abrigo naquele Vaishnava. Mas ele me rejeitou o tempo todo. Ele quis me rejeitar 17, 18 vezes seguidas. Finalmente eu disse para ele, o seu Istadeva, sua deidade adorada, Krishna, ele sempre trapaceia todos. E você está se comportando assim comigo? O seu Istadeva
sempre quer trapacear os outros. Se você quer trapacear a mim, você não precisa me dar Diksha, eu vou pular no Ganges. Você não precisa me dar Diksha. Aí ele começou a correr para pular no Ganges. E Goraksharadas Babaji Maharaj correu atrás dele e disse, venha, venha, volte. E aí então, Babaji Maharaj pôde me dar Harinama e Diksha. Dessa maneira eu tomei abrigo aos seus pés de lótus. O brilho transcendental que seus pés de lótus emitiam, a sua unha brilhava. Eu queria vê-lo, mas eu não tinha Guru Darshana, não podia ver sua transcendência. Eu queria olhar seus pés de lótus, mas eu não conseguia enxergar a realidade transcendental. Mas um brilho veio quando eu tentei olhar para os seus pés e eu não consegui enxergar. E ele foi tão misericordioso, disse Srila Prabhupada. Externamente, ele estava interpretando o papel de alguém que não tinha coração, que não tinha misericórdia. Mas, de repente, eu consegui compreender. Ele é a personalidade mais misericordiosa de todas, mais do que o próprio Krishna. Então, quando eu tentei do meu melhor para enxergá-lo claramente, então, pela misericórdia do Guru Padapadma, eu pude descobrir como era a sua forma espiritual, a sua forma transcendental. Que quanto era linda essa forma. A vida toda dele, ele não quis pedir ajuda para ninguém. Ele era a pessoa mais niskinchana de todo este mundo. Prabhupada dizia, ele tinha um desapego completo. Ele tinha o mesmo desapego completo que Srila Raghunath Das Goswami exibiu. Na vida de Goraksharadas Babaji Maharaj nós podemos ver esse mesmo desapego absoluto. Ele nunca dependeu de ninguém. Jagadananda Pandita, companheiro eterno de Mahaprabhu, já havia escrito no seu Prema Vivarta: então, quem, depois de trilhar o caminho do desapego, ainda quer depender dos outros, ele vai me dar dinheiro, ele vai me dar roupa. Não. Tal pessoa não pode alcançar o sucesso absoluto. Precisa depender completamente do desejo do Senhor Supremo. Se eu falar, aquele homem é rico, se eu passar um pouco de óleo nos pés dele, ele vai me dar algum dinheiro. Isso é melhor. Se você pensa assim, fala em uma linguagem bastante comum. Por que tais pessoas que estão fazendo bhajana, tentando fazer bhajana, por que eles passam óleo nos pés dos ricos? Porque eles ficaram cegos por conta do falso ego, do dinheiro, da posição, eles não podem entender quem é o Vaishnava. Quando as opulências aumentam na sua vida, isso é como uma maldição na sua vida. Tome cuidado. No Kirtana está escrito: Vrindavan Das Thakur Mahasaya escreveu: por conta do falso ego, por conta de grandes opulências e conhecimento, a pessoa não se interessa. Quem é o Vaishnava? Quem é o Vaishnava? São todos tolos, eles parecem animais. Eu é que sou o Vaishnava. Sou o único Vaishnava. Esse tipo de concepção se manifesta quando alguém está completamente degradado.
Caso contrário, esse comentário não ocorre, não aparece. Então, dessa maneira, aquele grande Mahapurusha, aquele grande devoto, me ignorou e depois me aceitou. Então, a Vairagya, o desapego, visto na vida de Gorakshara Das Babaji Maharaj, é o completo reflexo da Vairagya, do desapego, visto na vida de Raghunatha Das. Segundo Satchitananda Bhaktivinoda Thakur, Yukta Vairagya está sentada diante de Gauri Gadadhara. Para cada um, essa Vairagya vai ser diferente. Por exemplo, Bhaktivinoda Thakur tomava 3 copos de leite por dia. Gorakshara Das Babaji Maharaj lavava arroz na água do Ganges e comia cru. Então, Pundarika Vidyanidhi, por exemplo, é um exemplo diferente. Ele estava com correntes de ouro, vestidos caros, e mesmo assim ele tinha devoção absoluta. Então, nós precisamos entender Yukta Vairagya. Mas tem gente que, em nome dessa Yukta Vairagya, quer desfrutar da vida. Aqueles que estão pregando aqui isso e aquilo, no nome de Yukta Vairagya. No nome de Yukta Vairagya. Eles abriram a porta do desfrute pleno, total. Até mesmo um rei muçulmano não consegue desfrutar tanto quanto eles estão desfrutando. Eles querem representar a teoria, uma teoria de maneira equivocada. O que Prabhupada disse foi algo exclusivo. Eu posso descer a qualquer nível para a pregação de Mahaprabhu, ele disse. Isso é algo completo. A Yukta Vairagya na vida de Srimati Radharani ou das Gopis é completamente algo separado. Se você tentar comparar, você vai receber uma punição pesada. Você vai poder ir para o inferno. O que Radharani faz, o que as Gopis fazem, o que Bhaktivinoda Thakur fez, o que Prabhupada fez. Ele foi encontrar Sir Anderson de casaco e turbante na cabeça. E dentro de seu coração, uma vairagya absoluta, uma renúncia absoluta. E externamente, para a pregação de Gauranga Mahaprabhu, ele usava esse casaco ocidentalizado, porque ele estava pronto para fazer qualquer coisa. Então, se vestir a rigor, como o Ocidente determina, pode ser Yukta Vairagya dependendo do status, do nível do seu coração. Se você é um trapaceiro, aí você vai estar cometendo um grande erro. E, infelizmente, o mundo inteiro é trapaceado pelos trapaceiros. Repetidamente eu digo isso, porque ninguém quer seguir o Prabhupada original. Na verdade, eles não têm nem informação, porque eles não divulgam os ensinamentos todos de Srila Prabhupada. Eles não veiculam os ensinamentos de Srila Prabhupada. Então, mostre para mim o que as pessoas estão dizendo na internet ou escrevendo. Se os ensinamentos de Prabhupada fossem expostos, nós poderíamos nos descobrir no oceano das misérias. Nós não poderíamos fazer nosso serviço. Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj estava completamente contra essa Kapat Bhava. É por isso que ele costumava dizer que a cada manhã uma pessoa pode se levantar e bater no seu próprio rosto
com o tamanco de madeira, 108 vezes. Vai batendo para retificar a sua mente, para controlar a sua mente caprichosa que é louca, que não permite que você faça Hari Bhajana. Ela cria grandes impedimentos para isso. Dessa maneira, a vida inteira. Primeiro ele estava em Vrindavana, depois ele veio aqui. Ele vivia de uma maneira que as pessoas não eram capazes de entendê-lo, mas as pessoas comentavam que ele era um Siddha Baba que ele tinha, ele era um Babaji com poderes místicos. E as pessoas queriam vir vê-lo, perturbá-lo, e ele, para evitar isso, para poder fazer Harinam em paz, ele se trancava dentro da latrina pública. Esse tipo de comportamento, nem em sonho alguém pode imaginar. Na verdade, nós não temos desejo de entender isso. Então, se você não tem o desejo de entendê-lo, então como é que você vai conseguir entendê-lo? Se não há demanda, como é que você consegue a mercadoria? Sem demanda, se você não tenta compreender? No nome do Hari Bhajana, nós estamos brincando. Somos como crianças que estão brincando no nome de Hari Bhajana. Hari Bhajana é algo tão exclusivo que se você fizer de verdade, aí você vai poder realizar. Antes de fazer, ninguém pode fazer você entender o que é o Hari Bhajana. Ninguém pode lhe fazer entender. Quando você pessoalmente puder fazer. Srila Prabhupada disse: eu fui tomar o darshana dos pés de lótus de Srila Babaji Maharaj Paramahamsa. Mas ele não estava lá. Finalmente, eu fiquei sabendo que ele estava dentro da latrina para evitar problemas, porque as pessoas estavam perturbando. Então eu fui até aquela latrina e bati: Baba, Babaji Maharaj sou eu. Eu sou seu servo. Sou eu, Sarasvati. Você vai me trapacear também? E aí Babaji Maharaj abriu a porta e riu. Ah, meu Prabhu, você veio? Venha, venha, venha. E ele sentou ali, conversando. Dessa maneira, o Baba perguntou para Prabhupada: diga alguns versos do Bhagavatam, por favor. E o Babaji, Goraksharadas Babaji Maharaj pediu para que ele explicasse aquele verso. O Prabhupada explicou aquele verso. Depois de explicar aquele verso, Srila Paramahamsa Babaji Maharaj, que nós sabemos que deveria ser uma pessoa inculta, ele começou a explicar o significado interno desse verso de maneira tão impressionante que Prabhupada ficou chocada. Prabhupada escreveu: nem em sonho eu consigo imaginar que Paramahamsa Baba pudesse explicar coisas dessa maneira. Meu Deus, que maravilha! Acima da imaginação, além da imaginação. Como era possível? Sim. Por que não deveria ser possível? Porque Krishna estava sentado no seu coração. Então, quando Krishna está sempre sentado no coração dos devotos puros. Então, ele pode explicar qualquer coisa. Prabhupada diz: é um milagre. Nós, na nossa vida, nunca vimos um sadhu. Nós não sabemos quem é um sadhu, não temos uma concepção. Em teoria, sim, nós sabemos, mas na prática, não. Na minha vida, eu vi alguns sadhus. É por isso que eu fui salvo. Eu os vi. Grandes, grandes sábios exaltados. Eu vi na minha vida. Quanto eles são humildes, quanto eles são niskinchana,
they are going to ignore the whole world. Como eles ignoram o mundo inteiro. Eles têm um mundo separado, o Aprakrita Jagat, o universo transcendental. Eles nunca se incomodam se alguém os insulta, se alguém lhes dá honra. Eles não ligam. Então, aqueles que tiveram sucesso de receber o darshan de Mahaprabhu com todo o seu coração, somente eles podem realizar. O Mahapurusha, quem é um verdadeiro sadhu. Então, um dia eu fui até Baba para tomar um darshana. Baba estava sentado, Gorakshara Baba, e ele disse para eu sentar também. E depois ele começou a começou a passar a poeira do seu pé e começou a passar na minha cabeça. Repetidamente ele fez isso. Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Apni Chaitanya Mahaprabhu you try to implement. Ele disse, você tente difundir o desejo do Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esses demônios, no nome da pregação, eles querem manipular Gauranga. Eles querem desfrutar de Gauranga como se ele fosse boga. Como se ele fosse uma comida, pelo que eu entendi. Eles não querem servir, eles querem desfrutar de Nityananda e de Gauranga. Quanta audácia! Alguns dias atrás, um animal escreveu na internet que quando alguém pergunta, que perguntaram para Gorakshara Das Babaji Maharaj sobre seu discípulo Prabhupada, e esse tolo está dizendo que Gorakshara Das Babaji Maharaj disse que ele não era seu discípulo, que ele respondeu que Bhaktisiddhanta não era seu discípulo. Essa pessoa que está escrevendo na internet está dizendo que Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta são mentirosos, imagine. Como é que a gente pode responder se dia a dia o número de animais aumenta e o número dos devotos diminui, desaparece? Ou eles vão ficar em silêncio? Eu não vou dar Harikatha. Eles ficam em silêncio de propósito. Às vezes eles interpretam esse passatempo. Quando eles veem que o mundo inteiro está contra o Haribhajana, então eles não podem se lembrar de nada. Eu não posso dar Harikatha assim. Por quanto tempo isso pode continuar? Eles estão fazendo uma interpretação equivocada. Por exemplo, Mahaprabhu foi para o sul da Índia, para Udupi. Eles pegam uma palavra do Chaitanya Charitamrita, eles pegam essa palavra, tomar Sampradaya. Existem pessoas que dizem que são da Gaudiya Mata, mas que nunca entraram na Gaudiya Mata, nunca viram a Gaudiya Mata. Mas eles são considerados personalidades importantes da Gaudiya Mata. E existem alguns que são favoráveis a esse ponto, que a nossa Gaudiya Sampradaya não tem conexão com a Madhva Sampradaya. Eles dizem isso, publicam livros. Então, como é que a gente pode atacar os que estão errados se na nossa própria Sampradaya está assombrada por fantasmas? Todos os germes e as bactérias da contaminação estão comendo a verdade vital da Gaudiya Mata, devorando.
Porque Mahaprabhu disse a sua Sampradaya, a vossa Sampradaya. Ele disse tomar Sampradaya, a tua Sampradaya, para os membros da Sampradaya de Madhvacharya. Era um devoto muito velho. E a Maharaj está contando de um devoto que tinha uns 80 anos e que o respeitava muito, mesmo que ele estivesse mendigando naquela época, Shambhava. Então, ele me deu um livro para eu ler. E eu falei, o que você está escrevendo? Você foi contra seu guru? Bhaktivinoda Thakur Prabhupada? Seu guru teve Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, você escreveu? Não, o que eu escrevi está certo. Nós não temos conexão com a Madhva Gaudiya. Nós não somos Madhva Gaudiya Sampradaya, nós não temos conexão com a Madhva Sampradaya. É a mesma coisa que os Sarrajias dizem. Você vai ao teu templo de Shamananda, de Radha Shama Sundara. Está escrito, Gaudiya Sampradaya não tem conexão com a Madhva Sampradaya. Está unicamente conectado. O que eles falam que tem uma conexão é uma história. Então eles estão dizendo que Bhaktivinoda Thakur é mentiroso, que Baladev Vidyabhushan é mentiroso, que Prabhupada é mentiroso. E eles são grandiosos. Quem está fazendo as vezes de acharya para reclamar disso? Eles olham aquele texto escrito e não dizem nada. E eles são acharyas, então? Se fosse acontecer isso que está acontecendo hoje na época de Prabhupada, os Goswamis proibiram a entrada de Bhaktisiddhanta dentro do templo. Where? Dentro do Bihariji Mandir. Presta atenção. Então Gosai Maharaj, Vana Maharaj foram lá discutir com o representante lá. Eles tiveram êxito em mostrar que ele era, na verdade, um falso Gosai. Diz, você tem poder, você é um covarde. Você é o covarde número 1. Você está entrando a fazer parte dos oponentes. Eles não têm conexão com o Prabhupada. Mas eles dizem que têm conexão. Eles tomaram iniciação de outras pessoas deixando o Prabhupada para trás. Mas quem? Eles, inclusive, mostram essa colaboração mútua com sampradayas equivocadas. Para quê? Para destruir o mundo inteiro. A gente pode destruir o mundo inteiro por conta da nossa associação. Venham, venham, venham. Vamos colaborar para destruir o mundo. Sozinho eu não preciso, não consigo. Eu destruo um pouco só sozinho. É isso que eles dizem, é isso que eles pensam, na verdade. Eles escrevem contra Prabhupada. Esse livro foi republicado 3, 4 vezes. Ele é um Maharaj que tem 80 anos. Eu falei para ele, olha, aquele que escreveu aquele livro, eu tenho um pedido, Prabhupada disse para ele, quando você escrever esse livro, que a Gaudiya Sampradaya não tem conexão com Madhvacharya, me permita, me abençoe. Eu disse de maneira humilde, eu não tenho dinheiro, eu estou em Vrindavana, sou um mendigo, mas se o Senhor me abençoar, eu vou escrever o argumento positivo, que a Gaudiya Sampradaya tem 100% conexão com a Madhva Sampradaya. Você escreve essa negativa e eu escrevo a positiva. Ah, muito bom. Então comece a escrever, respondeu esse devoto que havia escrito. Mas quando eu voltei de Vrindavana, disse Maharaj, aconteceu isso esse dia. Era no Avirbhav Tithi. Quando foi o Tirobhava de Param Gurudeva. Então eu fui até esse programa
E eles estavam distribuindo alguns livros entre os devotos. Eu fui lá, eu voltei de Vrindavan e vi que estavam distribuindo um livro. Eu tenho o livro. Eu peguei o livro, abri 1 ou 2 páginas. Disse, meu Deus, você prometeu que eu ia escrever 2 partes. E você publicou tudo sozinho? Oh, meu Deus. Meu coração estava explodindo diante do Samadhi Mandir de Madhava Goswami Maharaj. Eu disse, Maharaj, ele é seu discípulo e eu também sou seu discípulo, disse Shambhava Param Gurudeva. Eu não discrimino entre grandes Vaishnavas. Você é Madhava Goswami Maharaj, você é meu Guru Pada Padma. E eu aqui nesse Samadhi vou escrever um livro contra isso que ele escreveu de maneira perfeita. Eu escrevi e mandei o livro diante daquele Maharaj. Disse, leia. Se você tiver forças e quiser, pode responder, mas ele nunca respondeu. 3 ou 4 vezes. Estão publicando pela 4ª vez esse livro que Maharaj escreveu. Não, que aquele outro devoto escreveu, perdão. Mas quando os devotos... O livro que Maharaj escreveu, ele não assinou para não... Eu publiquei centenas de milhares de livros de Shambhava. Milhares de livros. Então, quando grandes Vaishnavas vieram me corrigir, disseram, o que você está fazendo? Você é um editor. Um editor é responsável pelo aquilo que é publicado. O editor é responsável. Como editor, você tem que dizer quem foi. Você é um covarde? Não, eu não sou um covarde. Você sabe muito bem. Então, por que você não pôs o nome? Então, a partir de então, eu comecei a colocar meu nome. Mas antes disso, por humildade, Maharaj escrevia livros sem assinar. Em nome do Guru Varga. Então, assim está a nossa Gaudiya Sampradaya no presente. Eu sei que ninguém presta atenção no que eu estou pedindo. Eles pensam que eu sou um inimigo deles. Esse é o caso. Então, quando Srila Paramahamsa Goraksharadas Babaji Maharaj abandonou o corpo, quando Baba deixou o corpo, esses dias, de alguma maneira, Prabhupada foi informado que Paramahamsa Baba tinha abandonado o corpo. Imediatamente, Prabhupada levantou da sua asana e começou a correr até Ranichara com um sevaka. Ele estava com uma chadar verde em volta dos ombros, que é o símbolo da separação. Ele escreveu: eles não permitiam que Prabhupada tocasse, prestasse reverências ao divino corpo de Goraksharadas Babaji Maharaj quando ele chegou. Esses falsos discípulos que estavam lá. E aí aconteceu essa situação muito delicada, eles começaram a brigar quase. Então Prabhupada disse: eu sou discípulo de Goraksharadas Babaji Maharaj, por que vocês não querem permitir? Eu tenho o direito de fazer os samskaras de Maharaj. Não, a gente não vai permitir, nós vamos fazer o samskara. Nós vamos fazer, oficiar a cerimônia. Então, ele havia dito, disseram esses discípulos, que quando eu morrer, vocês têm que pegar meu pé, amarrar num carro e me puxar pela cidade, pela rua. Ele falou que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer. Ele falou, Bhaktisiddhanta gritou e falou, o quê?
O Baba pediu isso, quando ele deixasse o corpo, a gente ia amarrar o pé dele e arrastar ele pelo chão da cidade, como se fosse um cachorro morto. E depois vocês podem jogar meu corpo no Ganges. Ele pediu isso para nós, por humildade, obviamente. Mas eles não entendiam por que Baba disse isso. Para dar um chute no falso ego de todos nós. Ele falou dessa maneira, como se ele fosse uma pessoa que trazia inauspiciosidade, porque quem que seria tratado assim? Ele quis dizer, eu sou tão caído que vocês devem fazer isso. Mas ele falou isso para quebrar o nosso falso ego, porque se ele era caído, nós somos o quê? Então, nós vamos comentar a questão de Bimala Prachada, de Prabhupada Bhaktisiddhanta ser ou não ser discípulo dele. Então, eu vi vindo, aí de repente a Prabhupada contou que viu que a polícia veio controlar a situação. Eu vi um inspetor encarregado, ele veio. Ele olhou para a Prabhupada e esse Sahaji estava dizendo, ele é mentiroso, ele é mentiroso. O oficial estava surpreso. Uma pessoa que parece com o semideus do sol, como que ele poderia ser mentiroso? E esse oficial perguntou o que aconteceu. Na verdade, Prabhupada disse, eu sou o único discípulo de Paramahamsa Babaji Maharaj. Eles dizem que eles têm o direito de fazer os samskaras, de fazer os rituais para ele, mas eu tenho o meu direito, eu sou o único discípulo dele. E o policial disse, como nós vamos descobrir, como a gente vamos resolver esse problema? Como aquela famosa história das duas mães que lutavam por um único filho. Tinha uma mãe que era pobre e ela foi num lugar e deu o filho para uma amiga que tinha mais dinheiro, você pode cuidar dele. Eu preciso de dinheiro para mantê-lo, eu não tenho. Mas quando ela voltou, depois que ela trabalhou, e aquela senhora falou, não, esse é meu filho. Era uma região assim, tipo florestal. Então, ninguém podia ser testemunha de nada ali. Então, todas essas duas senhoras começaram a discutir uma com a outra. E o caso foi levado diante do rei, de um rei muçulmano. Qual era o caso? Essa mãe disse, esse é meu filho, e a outra mãe disse, é meu filho. Existe algum documento provando algo? Não tinha nenhum documento, nenhuma testemunha, então o que fazer? Disse, não, ele é meu filho. Ambas diziam a mesma coisa. E o rei decidiu de maneira muito esperta. Disse, ok, ambos vocês dizem que esse filho é seu. Então ele pegou uma espada, pegou o menino com uma mão. Eu falei, eu vou cortar ele menino em 2 pedaços, vou dar um pedaço para cada uma. Então a mãe verdadeira, a mãe começou a chorar. Não. Deixa ele com ela, ele fica com ela. E o rei entendeu. Entendeu quem era a mãe. Ele é seu filho, ele disse para essa mulher. E puniu a outra. Esses casos existem. Se eu fosse contar todos os casos como esses, sol nasceria e morreria infinitas vezes até eu terminar. Então, uma vez, inventaram uma história para detectar também a mãe original de um outro rapaz, de uma outra criança. Aí a polícia falou, mas cadê o documento? Existe algum documento atestando quem é discípulo dele ou não? Prabhupada disse, bem,
Cada um deles can touch the body of pode Babaji tocar o Maharaj corpo de Babaji Maharaj para Mahamsa Babaji Maharaj that e they are dizer not doing asasana. que eles não estão fazendo asatsanga, que eles não For the estão se past 1 year, they have done no asasana. não fizeram nenhuma associação com a matéria. Baba's body, Eles podem tocar o corpo de Baba Maharaj, nobody mas nenhum deles expressing, se moveu. I know, I teach you this kind of. I'll say, okay, last. Aí Prabhupada disse, ok, então no último mês, não no último ano, ok, mas na última noite, quem nunca se associou com a matéria, que não se associou com mulheres essa última noite, toque o corpo de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Então todos eles ficaram em silêncio e foram embora. E Prabhupada pegou o corpo e fez os rituais necessários. E o policial ficou impressionado ao ver o poder de Prabhupada. Ele nunca tinha visto um sadhu como aquele. Era como se saísse luz de dentro dele. Um sadhu puro, se você olha para os olhos dele, você pode ver quanto poder ele tem. Se você não tiver experiência, você não pode entender. Dessa maneira, eles quiseram interpretar mal. Então, Prabhupada não seguiu essa frase de Gorakshara Das Babaji Maharaj que deviam arrastá-lo. Ele disse isso para quebrar nosso falso ego. Ele é Gorakshara. Ele é aquele que Gauranga Mahaprabhu seguraria no colo, como ele segurou o corpo de Haridas Thakur. Como que você ousa falar dessa maneira? Quando o próprio Mahaprabhu pegaria o corpo de Gorakshara Das Babaji Maharaj no colo, como Ramachandra pegou o corpo de Jatayu no colo e chorou. Como ele pode falar? Como eles podem falar dessa maneira? Então, o tempo todo é um arranjo de Kali, de Mahamaya. Os demônios estão sempre misturados com os devotos na sociedade para tentar parar o fluxo da devoção pura, para destruir o Siddhanta Vichara. Essa é a situação. Então eles estavam expressando esse tipo de audácia. Para Mahamsa Brahma queria que a gente... uma vez, eles estavam dizendo que Gorakshara Das Babaji Maharaj disse, não, Bhaktisiddhanta não é meu discípulo uma vez, mas eles não sabem que ele quis dizer que ele não considerava ele um discípulo, sim um guru, porque o verdadeiro guru chama seus discípulos de guru. Dizer, esse é meu discípulo, meu templo, meu livro. Você tem que ler esse livro só. Evite os devotos do Gaudiya Mata. Isso é ofensivo. Isso não, Maharaj disse, isso surge do falso ego. Eu sinto dor. Esse ponto simples as pessoas não querem entender. Tudo roda em volta do falso ego. Esse é o meu pai, isso também é falso ego. Dessa maneira, nós vamos fazer uma montanha mais alta que o Everest, como um falso ego. Mas esse é o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Você está criando um falso ego do tamanho de uma cordilheira. Você está fazendo um memorial hall, você está fazendo um memorial hall do seu, um museu do seu falso ego. Para que ele fique aqui enquanto a criação sobreviver, enquanto houver a criação, a civilização. Então Babaji Maharaj nunca quis dizer que Bimala Prachada fosse seu discípulo, porque ele era extremamente humilde. Nenhum Sadhguru dizia ser meu discípulo. Ele disse, não, ele não é meu discípulo.
Isso não significa que não seja. Meu Guru Padapada, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dizia, vocês não são meus discípulos. Ele dizia para nós, para vocês, eu dei vocês para os pés de Lótus de Prabhupada. Muitas vezes ele disse. Quanta humildade. Dessa maneira, eles vão falar assim. Mas muitos incidentes ou acontecimentos eu gostaria de descrever. Posso mencionar um ou dois. Quando Paramahansa Babaji Maharaj deu instruções para Prabhupada, faça isso, faça aquilo, e Prabhupada fez exatamente aquilo que ele pediu, mas não externamente. Uma vez um homem reclamou diante de Goraksharadas Babaji Maharaj, olha, o seu discípulo Bimala Prasad está falando isso. E Babaji Maharaj ficou muito bravo. Você não gosta de Shuddha Bhakti. O que Bimala Prasad está dizendo e escrevendo, você não gosta de Shuddha Bhakti. É por isso que você veio reclamar? Porque ele está falando a verdade absoluta. Essa é a condição do mundo. Um dia Paramahamsa Babaji Maharaj estava falando de maneira enérgica com Prabhupada, Amar Prabhu. Eu ouvi que esse homem está indo ver você. Não ensine o Chaitanya Charitamrita Chaitanya Bhagavata para ele. Ele é um homem de negócios. Agora ele recita as escrituras e põe um prato para receber dinheiro. Não explique para ele nenhuma única palavra. Eu digo para você, Babaji Maharaj corrigiu Bhaktisiddhanta, deu essa instrução para Bhaktisiddhanta. Não ensine os livros sagrados para aqueles que querem fazer negócios com esses assuntos. Eu também estou me preparando para isso. Esse será o meu teste final. Que alguém decore o que eu falo sobre Prabhupada e use contra o Siddhanta. Eu estou até me preparando para isso. Disse Shambhava. O nome que nós quisermos escrever na sociedade da Gaudiya com letras douradas. E escrever isso para as próximas gerações como uma mensagem. Veja o coração de Madhava Goswami Maharaj para Gurudev. Veja o coração, o imenso coração dele. Eu também sou grato, acabei ficando no seu templo para escrever um livro. Naquela época não tinha gráfica em Mayapur, tinha que ir até Calcutá. Eu ia até Calcutá para imprimir livros o tempo todo. A biblioteca fica aberta das 10 até as 5 ou 6. Que hora que dava para comer? Você não podia nem levar a bolsa para dentro da biblioteca. Eles mandam você trancar a bolsa no armário. Você só pode pegar os documentos dos diferentes shastras. Agora eu penso que isso é um sonho na minha vida. Isso é um sonho para mim. Eu não posso imaginar. Bhagavan não é um trapaceiro. O Guru Vaishnava não são trapaceiros. Você pode me evitar se você quiser. Mas eu quero o suporte de Prabhupada de Bhaktivinoda Thakur. Se você me evitar, eu não ligo. Eu não me importo. Eu só preciso da misericórdia deles. Eu nunca vendi um único livro em toda a minha vida. Tudo que eu
Tudo que me deram, eu dizia às vezes, olha, eu vou lhe devolver. Different temples, our O que temple, doaram para a publicação para mim, às vezes eu me esforçava para devolver. E eu levava os livros nos templos, eles pegavam os livros, e vendiam e usavam o dinheiro para o seva do templo. Eu dizia, tudo bem, son of Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami. porque eu sou filho de Bhaktivedanta That's why Madhava you Goswami can find Maharaj. so much enthusiasm É por isso que inside você me. encontra tanto entusiasmo dentro de mim, mesmo na minha Like a idade, boy of 17 years, 18 years. como um rapaz de 17, 18 anos. Por quê? Because I introduce seva. Porque eu gosto de fazer seva, eu não quero nada, não quero terra, não quero propriedade, nada. Somente seva. This way, Dessa maneira, the name of Srila Madhava Goswami o nome Maharaj, de nobody Bhaktivedanta never Madhava Goswami Maharaj ninguém can nunca erase. poderá apagar, nem com toda a inveja do mundo. Quem faz isso é um tolo. He was a great personality, Ele era uma grande personalidade, approved by Prabhupada. aprovado por Prabhupada e por todos. How it is possible for him Como é possível? to deliver one or two examples if I give you A gente pode dar exemplos sobre o comportamento deles e vocês vão ficar impressionados. deliver the place of Srila Madhava Goswami. Como? How it was possible to arrange land in Kobu, Como ele conseguiu terra nessa localidade chamada Kobu, no sul da Índia, em Madras. only for Bhaktivedanta. Somente ele conseguiu estabelecer templos nesses Only and only lugares. from Madhava. Somente ele. Our Siddhar Goswami told O nosso Sridhar Goswami Maharaj disse, Bhakti Rakshashila the Goswami place Maharaj of disse, Rai Ramananda Sambhad, o local onde ocorreu o Raya Ramananda Sambhada, a conversa entre Mahaprabhu e Raya Ramananda, nós temos que colocar os pés de Gauranga ali most of the South e construir Indian um people, they templo. are Mayavadi, Mas a maioria das pessoas do sul da Índia são Mayavadis, Mataji. Who can help desta ou us? daquela Sampradaya, mas quem vai nos ajudar? Aprakita Prabhu, Hayagir Brahmachari, all they are trying. A Prakrita Prabhu, Ramananda Finally, Prabhu, for Hayagriva long Brahmachari, effort, todos eles tentaram, after long effort, depois de muito esforço. Eles não conseguiram. Foi impossível. impossible. Siddhar Goswami was speaking. Sridhar Goswami So Maharaj long we disse, are trying, enquanto nós but estivermos nobody ready tentando, to a piece of land. mas ninguém está pronto para What to do? nos vender um pedacinho de terra. O que fazer? Gontur, Kobul, all place of Madras. Then Madhu Goswami Então, Maharaj Madhava Goswami speaking. Maharaj disse, Well, muito bem, so long as we have not so enquanto much effort, nós não fizermos todos os nossos esforços, so long, we have not enquanto nós não given so much effort. alcançarmos todo o nosso esforço Siddhar Maharaj, what you say? para conseguir comprar esse terreno, So much. mas Sridhar Maharaj falou, nossa, como que você está dizendo que a gente ainda nem começou a se esforçar? Depois de tanto esforço, So much. você, Param Gurudeva disse, não, a gente não, nem começamos a nos esforçar. Vejam que capacidade, que tolerância. Now, Bhakti Rakshashila Goswami Maharaj prestava reverências para ele. Ó, meu irmão espiritual. Só existia only one ele, piece, sample piece, in whole Gaudiya Math. toda a Gaudiya That is Mata. called Madhava Goswami. Era chamado de Madhava Goswami Maharaj. Ninguém era igual Where a is ele. impossible? Que era You impossível are writing para impossible. qualquer pessoa. Você teria escrito impossível em cima daquela missão, You mas don't para ele believe? You go era to possível. different places. Você where pode ir para Mahaprabhu diferentes Krishna locais onde ele You fez go. templos. Vá lá. If you don't believe me, you go. Only you not Se fight. você não acredita em mim, só não briga com ninguém, mas vá lá. All important places. Where if you spend Todos esses crores locais of são rupees, importantes. you cannot get even an inch, 1 inch by 1 inch land. Mesmo que você gaste centenas de milhões de rupias, dezenas de milhões de rupias, Chandigarh, this você não pode sector, conseguir isso, nem em Calcutá. 20B sector, where O setor one alpine 22. pin, you know, you cannot put. Você não consegue It nem is a colocar planned city. Nobody can give. um alfinete no chão ali. Nobody Porque can give. é uma cidade planejada, You can, planned city, planned. planejada. Chandigarh, go. Chandigarh. Dehradun, DL Rai Road. Oh my God. How possible? All men will go. In go to Se você for para go to Assam, Pro Assam. Patan Bazar. Oh my God. e for ver Patton Bazar, Where one pin you não cannot dá para você put. colocar
uma agulha no chão, que não tem espaço. How much power? How much power? Quanto poder. That is called Madhu Goswami. Quem conseguiu comprar um terreno nesses locais. Even the E Madhu Himalaya Goswami can Maharaj say, conseguiu. Até os Himalaias tremeriam. Seriam capazes de ter um terremoto nos Himalaias, mas não ia abalar a fé de Bhakti Deitamada Goswami Maharaj nos Gurus e nos Vaishnavas. Então houve uma grande briga para que eles conseguissem comprar o local de aparecimento de Srila Prabhupada. E um monte de bandido tinha capturado aquela localidade. E Param Gurudeva queria comprar aquela terra, mas quem que ia vender? Muitos gundas de Puri, muitos bandidos de Puri que poderiam esfaquear e matar você, moravam naquele lugar. Depois disso, de alguma maneira, um caso, isso foi levado ao tribunal. E era quase impossível vencer essa causa, mas ele conseguiu. Um grande demônio quis ir contra Madhu Goswami Maharaj, desnecessariamente, na nossa Gaudiya Sampradaya. Por ciúme, ele quis, por inveja, ele não quis que Bhaktivedanta Madhu Goswami Maharaj comprasse aquele terreno. Então ele abriu um processo para impedir a compra do terreno. Mas por um arranjo de Balarama Jagannatha. Ele conseguiu fazer uma ordem de interrupção, de suspensão. Eles iam colocar uma ordem de impossível construir ali, tipo como uma coisa da cidade. Mas esse papel foi escrito e no dia seguinte era um feriado. Então teve um sábado, um feriado na sequência. Então esse arquivo não foi para a mesa do juiz. E aí o juiz assinou a venda e a propriedade para Param Gurudeva da terra. Se fossem algumas horas mais tarde, seria impossível. O juiz teria recebido essa petição. Então vejam como o Senhor Supremo ajuda o Gurus Vaishnavas. Nosso Vana Goswami Maharaj explodiu em lágrimas ao dar Harikatha, porque Param Gurudeva não pôde ver seu último templo. Ele começou e deixou o corpo. Então quando todo o nosso Guru Varga foi, Vana Maharaj, Bhaktivedanta Maharaj chorou e disse: eu nunca tinha visto um devoto como ele em toda a minha vida. Que deu a última gota de sangue do seu corpo para a pregação de Gauranga, para Prabhupada. O que eu fiz? Disse Bhaktivedanta Goswami Maharaj, o que eu fiz? E o que ele fez? Que diferença? Ele chorou. Impossível fazer o que ele fez. Nós não podemos ignorar o Gurus Vaishnavas dessa maneira. Today you can touch, although I like to speak so many things that no time cannot permit. Also, I will have to maintain the rules because the whole Harikatha is Bhagavatam. Então, eu gostaria de contar muitas coisas, mencionar muitas coisas, mas o tempo é limitado. Mas vocês podem dizer que nessa aula teve a glorificação de Gorakshara Das Babaji Maharaj, Tirobhavtiti e o Avirbhavtiti de Param Gurudeva. Eu disse já que deveríamos, no Gopastami, se eu dou uma instrução sobre o Gopastami, às vezes eles fazem, às vezes eles esquecem. Eu não falei
Eu esqueci de falar porque eu estou sem tempo, que era para colocar a glorificação do Gopastami no dia do Gopastami. Na minha vida inteira, Madhava Goswami Maharaj disse, eu não pude ver um único devoto totalmente rendido, à exceção de Bharati Maharaj e de Bhakti Ballabhatirtha Goswami Maharaj, disse Param Gurudeva. Eu estava discutindo esse ponto, que se você entender Atma Tattva e o Gurus Vaishnavas, o dia do seu aparecimento e desaparecimento, nós temos que nos interessar por glorificá-los. Mas pelo nosso esforço pessoal nós não podemos alcançar o sucesso. Foi o último conselho de Bhagavan Shri Krishna. Eu lhe dei um conhecimento muito refinado, Divya Gyan, com a lâmina afiada deste Divya Gyan. Esse conhecimento divino, você vai cortar o falso ego e jogá-lo fora. Sanchiddo hardam anumano asad anumano sad ukti stikno gyanasina bhajato makhila samsayatim. All infinity doubts you can cut. Todas as dúvidas infinitas você pode cortar através desse conhecimento. Eu já disse isso. E, na verdade, você deve se lembrar. Isso foi dito por Krishna para Uddhava. Mas Krishna quis dizer, Krishna disse para Uddhava, e entre uma coisa e outra existe uma sequência. Tudo isso foi dito por Krishna. Mas ele disse isso na forma de Hamsa. Lembram? De Hamsa Avatar. Krishna estava falando para Uddhava, mas ele contou sobre esse caso no qual o Brahman e os 4 Kumaras viram Deus na forma de Hamsa Avatar. Então, finalmente, Krishna diz, depois de 2 linhas, saiba, eu sou este mesmo Senhor Supremo, Krishna diz. Eu que vim na forma de um Hamsa para resolver seus problemas, os problemas deles. Então, em algum momento, Krishna estava falando com Uddhava e, às vezes, em alguns momentos, ele estava como Hamsa, falando com o Brahma e com os 4 Kumaras. Então, nós precisamos prestar atenção. Então, ele disse para Uddhava, através da lâmina afiada do conhecimento divino, você pode cortar o falso ego, todo o falso ego. Você pode me adorar, que estou sentado dentro do seu coração. Esse é o meu conselho final. E todas as diversificações que nós vemos aqui, tudo é criado por Maya, por ninguém mais. Hoje eu vou parar por aqui. Então, com que verso eu comecei? Eu posso explicar este verso de tarde. Essa é a razão pela qual eu quis glorificar esses 2 Marapurushas na aula de hoje. Param Gurudeva e Gorakshara